nossos irmãos aqui presentes, os irmãos que estão nos assistindo através da internet. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui tratando de assuntos esotéricos. Pedimos a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, em especial ao Arcanjo Miguel, aos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Munfor, Swami Vivekananda, Eliphas Levi, Antônio Olívio Rodrigues e os nossos colaboradores Lourenço Prado e Valdomiro Lorenz, que estejam conosco, presentes, que possam nos ajudar a transmitir a vocês as verdades da nossa ordem. Uma das recomendações que eu faço é que não acreditem em tudo que nós estamos falando. Busquem as suas verdades, estudem, vão verificar se estamos falando aquilo que está marcado nas nossas literaturas. Busquem aquilo que mais diz respeito ao seu interior e que chegue até as consciências de uma forma positiva e que possa ser aplicada na vida diária. Nós já fizemos esta palestra, dividimos em 3 rituais, porque o conteúdo é bem extenso, mas eu pretendo fazer hoje uma coisa um pouquinho mais prática, mais leve, mas qualquer coisa, as 3 palestras estão no YouTube. Então é só procurar, é de 2021. O que nós precisamos saber, a maioria das pessoas que a gente conhece, ou algumas pessoas muito materialistas, sempre falam que a vida é uma só. Não é? A gente nasce, vem, morre e tal, e acabou tudo. Isso para os materialistas. Mas para os espiritualistas, os esoteristas, ocultistas, nós temos que saber 3 coisas. Nós temos que saber da onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos prestar conta das coisas que aqui fizemos. Então, nisso nós temos que estudar um pouco da cosmogênese, saber a origem do planeta, como que a Terra foi formada, o que aconteceu até chegarmos ao ser humano, a formação dos elementos, os minerais, vegetais, animais, até chegarmos até o ser humano, e da onde nós deveremos partir daqui para frente. Essa história de dizer que o mundo vai acabar, nós vamos passar por um período, nós vamos terminar um ciclo e depois nós passamos para outro. Desconhecemos essas formas de passagem, umas teorias são colocadas em práticas, muito se fala sobre isso, cada linha filosófica traça um caminho, né? Os cristãos, os católicos morrem, uma parte vai para o inferno, outra vai para o purgatório, outra vai para o céu. Então, cada uma delas tem uma explicação para todo esse conhecimento. Então, nós temos que procurar aquilo que mais atende às nossas necessidades, né? Para nós reencarnacionistas, acreditamos que podemos morrer, vamos passar um tempo no outro plano e depois nós retomamos. Se tivermos karma para ser resolvido aqui, voltamos para poder tratar com aquelas pessoas que nós não deixamos de cumprir algumas tarefas ou fizemos mal feita. Aqui é o lugar onde nós vamos provar que nós vamos melhorar e que nós vamos cumprir a tarefa totalmente. Antigamente, esses conhecimentos das doutrinas, elas tinham nomes, né? Era doutrina secreta, ciência oculta, ocultismo, e assim por diante. Então, não tínhamos um vocabulário específico para falar sobre isso. Se nós procurarmos no dicionário, esoterismo é um nome genérico
que evidencia um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões, ou mesmo das fraternidades iniciáticas, que buscam transmitir um rol acerca de determinados assuntos que dizem respeito a aspectos da natureza, da vida que estão sutilmente ocultas. O esoterismo é o saber propriamente interior, que existe para lá das aparências e que exige um esforço para se poder atingi-lo. O termo esoterismo foi usado pela primeira vez em 1828, numa obra de Jacques Maritain, estudioso luterano da Alsácia. A Alsácia é uma região da França, no livro História do Gnosticismo. O esoterismo, em geral, refere-se a um conjunto de práticas, rituais e saberes que são secretos e que só são compartilhados e transmitidos entre uma minoria. Quando se busca uma atividade esotérica, é sinal de uma inclinação para tal área. Então é preciso ler, informar-se, aprender e esperar, pois a missão se apresenta na hora certa. Fazer votos e cumpri-los é fundamental e indispensável. Os simbolismos místicos costumam despertar curiosidades, fascínio e até dúvidas nas pessoas. Muitas vezes, seus significados não são discutidos, mal entendidos, banalizados, estereotipados, podem diminuir o valor real desses elementos. O ocultismo é sinônimo de cabala, magia, mágica, misticismo, esoterismo e hermetismo. Então, todas essas palavras são sinônimos do esoterismo. Qualquer uma delas vai levar a algo oculto. O estudo e prática de ciências que se rodeiam de mistérios. É a ciência das coisas ocultas ou estudo das coisas e fenômenos para as quais as leis naturais ainda não deram explicação. Algumas das ciências ocultas, como a alquimia, a arte de transmutação dos metais, a astrologia, a predição dos acontecimentos através dos estudos dos astros, tiveram alguma contribuição na criação de algumas ciências. A nossa colaboradora, Sinira Rídio de Figueiredo, ela traz num pequeno também livreto, eles são pequenos de tamanho, mas de grande conhecimento para nós. E ela nos diz a respeito do que é o ocultismo ou esoterismo. Etimologicamente, esse termo deriva do grego, esotéricos, interno, recôndito, em contraposição ao exotérico com X, que é o externo e o público. Antigamente, esotérico era o que se ocultava à generalidade das pessoas e se revelava somente aos iniciados, ao passo que exotérico com X era o que se podia mostrar ao público. Modernamente, esotérico com S é uma filosofia ou doutrina que, por sua unidade e generalidade, transcende todos os dogmas e todas as formas em busca do sentido mais racional e inteligível da vida e de seus fenômenos e poderes latentes para esclarecer e conciliar os múltiplos aspectos da verdade. Em outras palavras, esoterismo é o significado mais profundo das coisas que geralmente escapa à percepção superficial dos indivíduos. Todas as antigas verdadeiras religiões
como também numerosas das antigas escolas ou sistemas de filosofia, tiveram seu lado esotérico, reservado aos eleitos. O esotérico destinado à massa popular. O cristianismo primitivo também oferecia esse duplo aspecto, pois nos ensinamentos de Cristo se caracterizam por uma parte pública e outra secreta. Como atesta estas palavras a seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Por isso lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Mateus capítulo 13, versículos 11 a 13. De igual modo se expressam os evangelistas, São Marcos e São Lucas. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 34. Então, lhes abriu o entendimento, a percepção, diríamos, para compreender as Escrituras. São Lucas capítulo 24, versículo 45. O próprio universo está constituído sobre duas formas, a parte visível e a parte invisível. Não há sol sem sombra, aí se encontram os dois opostos, a luz que é vida e a sua sombra, a forma da qual a vida se revestiu para a sua manifestação. A manifestação da divindade resulta do seu amor, sua vontade e sua atividade criadora. Foi por amor que Deus se desdobrou, pela vontade imprimiu a sua força no universo e por sua atividade iniciou a sua construção. Em todas as religiões, a construção do universo é representada sob o mesmo ponto de vista, oculto. No entanto, cada religião se reveste de uma determinada forma, criando, mesmo entre elas, ideias antagônicas e muitas vezes desconcertantes, ininteligíveis ao homem desejoso de encontrar a verdade. Então, meus irmãos, vejam que o universo ele se reveste de todos esses conhecimentos, uma parte oculta e uma parte visível. Aqueles que têm ouvidos e olhos para ver irão encontrar as suas verdades dentro dessa natureza. Os que não estiverem acordados, com consciências abertas, dificilmente irão entender todos esses conhecimentos que a ciência oculta ou o esoterismo nos traz. O que nós escolhemos na obra de Papi, o que é o ocultismo, que é próprio nosso, né? É que constitui um resumo bem claro do ocultismo, sua história, suas práticas. Ele que é conhecido e respeitado como o pai do ocultismo contemporâneo, pelo seu trabalho na propaganda da ciência secreta e de propagar a verdade. Apesar de ser uma pequena obra, devemos dividi-la e apresentá-la aos poucos. Mas vamos tentar fazer essa primeira parte histórica. Quem é Papi? Então, Papi, cujo nome verdadeiro é Geraldo Anacleto Vicente e Calcé, nasceu na Corunha, na Espanha, no dia 13 de julho de 1865. Filho de Luís de Calcé, químico francês, estudou medicina na Faculdade de Medicina de Paris, fez um curso brilhante, sua tese de doutorado tratava das doenças nervosas, um verdadeiro tratado sobre o assunto. Inicialmente dedicou-se ao materialismo, porém, a convivência com alguns membros de ordens ocultistas, entre os quais Stanislau de Gaeta, mudaram a curiosidade de Geraldo. O desejo de estudar e pesquisar
os arcanos do ocultismo, ou seja, os mistérios, os secretos, né? O que havia de incompreensível e de segredos dentro do ocultismo. E ele tinha como sonho reunir os ocultistas de todo o mundo, de todo lugar, numa fraternidade, numa ordem oculta internacional. Publicou o seu primeiro livro aos 24 anos. O nome Papi, nome do gênio da medicina de Nectenom, Nuctemoro, de Apolônio de Tiana, foi adotado por entidades espirituais dedicadas à terapia e sob a influência de Eliphas Levi. O que significa Papi? O médico da última hora, o socorrista, aquele que não mede sacrifícios para atender os seus semelhantes. Fez da famosa divisa do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O seu lema de trabalho iniciático e profissional foi esse. Ele concluiu os estudos da antiguidade egípcia e os mistérios gregos e romanos estavam intimamente associados à ciência e à iniciação. Então vejam da onde vem tudo isso, né? Sempre vem do Antigo Egito, da Antiga Grécia, da Antiga Roma. Fundou, com a ajuda de vários colaboradores, vários grupos de estudos e fundou, né, em 1897, a Sociedade Alquímica da França, juntamente com Stanislau de Gaeta e Marques Saint-Yves de Alververde. Então, essas são figuras que nós deveríamos estudar, trazer essas biografias. O que esses seres estudaram do ocultismo? Nós não temos essa capacidade, nós não estamos nos preparando para saber da onde veio tudo isso. Que conhecimentos são esses que nosso irmão aqui trouxe, que Papi trouxe para a nossa ordem? Ele escreveu mais de 160 livros, almanaques, revistas e artigos. A ideia do Almanaque do Pensamento vem dessa época, porque o nosso irmão fundador, Antônio Olívio Rodrigues, estudavam esses personagens todos, né? E ele morre de tuberculose, porque ele foi para a batalha na Primeira Guerra e ele morre muito cedo. Mas ele deixou, reorganizou a ordem martinista, feitas as primeiras iniciações pessoais, constituiu o Supremo Conselho, cuja presidência coube a Papi, até o seu falecimento em 1916. Então, esse pequeno livro, ele consta do que consiste o ocultismo, não é? Mais alguma coisa que eu acho que é interessante para hoje trazermos é o que ele traz sobre o diagnóstico. Todas a parte doenças eram trazidas do antigo grego. Os antigos gregos acreditavam e estudavam as doenças através dos temperamentos. Depois a gente vai ver isso. Então, mas o Papi, ele disse que as doenças poderiam ser do corpo físico, do corpo astral ou do espírito, o corpo mental. Então, do corpo físico, que seriam as febres, os traumatismos, deveria ser curado pela medicina através da lei dos contrários. Então, é lei hermética. Então, se você tem uma febre, é o calor do corpo, então vamos tratar através dos banhos frios, do gelo, o tratamento que ele coloca aqui para o corpo físico. No corpo astral, tuberculose e câncer podem ser tratados pela homeopatia e pelo magnetismo, os passes, vibrações, o perdão, isso que a medicina hoje também está se ligando nesses conteúdos todos. E a parte do espírito, que seriam as doenças, as epilepsias, histeria, a loucura, podem ser tratadas pela oração e pela magia, desde que o mal não seja kármico. E aí ele divide, é um assunto interessante para nós
sabermos como que já naquela época ele cuidava desses tratamentos. A base do esoterismo justamente é a analogia, né? É o que Hermes de Trismegistro nos passa, através dos contrários, né? Se esforça partindo dos fatos físicos em elevar-se até o estudo da parte invisível, oculta da natureza e do homem. Daí a sua primeira característica de ciência oculta. A diferença entre o esoterismo e as outras que não são... o esoterismo não é quase considerado como ciência, porque enquanto a ciência comum ela divide as investigações e as duas categorias, né? Ela quer que você prove através de dados, de estatística, quantos que curaram disso, quanto que fizeram daquilo, o que gastou para isso. Então, isso no esoterismo não cabe. Daí a diferença entre o que pode ser publicado, né? A ciência comum publica as suas descobertas através das revistas científicas, e isso não ocorre no esoterismo. Nós não somos capazes de fazer através de numerologia tudo isso que a ciência comum exige, os conhecimentos científicos buscam e querem que nós tratemos. Então, o ocultismo é, portanto, representante de uma sorte de sociedades científicas especiais, diferentes das universidades, que, como sempre, existem homens que preferem os seus métodos aos da ciência corrente. Como ele possui uma literatura particular e vai de encontro aos que desprezam os métodos exclusivamente materialistas de investigação e que buscam algo mais espiritualizado. Em quase todos os países há fraternidades ocultas de iniciação, que parece indispensável analisarmos esse pequeno sistema. Então, o ocultismo, sob o ponto de vista filosófico, é como um sistema filosófico completo. Deve ser estudado nos seus ensinamentos concernentes relacionados, pertencentes, como devemos nos unir a outras ciências, a sociologia, a psicologia, a metafísica, a lógica, e um ponto muito importante dentro do ocultismo e do esoterismo é a moralidade. Então, essa é a parte filosófica, seria sermos éticos, termos morais em todos os aspectos, na nossa vida diária, no nosso trabalho, com a família, livres da sexualidade, do excesso, de tudo o que está fora da lei da natureza. E ele tem como ponto básico o que a parte espiritualista fala, que o ser humano ele é triplo. Ele é composto de corpo, alma e espírito. E isso foi negado durante um tempo pela Igreja Católica. O Papa, ele determinou em 800 e pouco que o ser humano era só composto de corpo e alma. E esqueceu o espírito. E todo o trabalho do esoterismo é baseado nesses três aspectos, nessa trindade, corpo, alma e espírito. E ele traz uma imagem. Todos os nossos livros que falam sobre esses três corpos, ele vai trazer a imagem da carruagem, do homem e do cavalo. Então, podemos transferir para o carro, né? O carro, o motor e o ser humano, o motorista. Então, o ser humano, o homem, é o que tem que dominar o carro. Se você ligar o carro e deixar ele lá parado, ou só deixar o carro na garagem, ele não faz nada. Quem faz é a vontade, é o ser humano, é o pensar do ser humano.
Então, se você, o que ocorrer daí para frente, o responsável é o ser humano. Se você largar o carro à vontade do motor, ele pode desembestar, né, sair andando solto, sem breque por aí, e ele fala do cavalo. Se o cocheiro não tomar as rédeas do cavalo, e o cavalo é o nosso corpo astral, o nosso domínio das nossas sensações, dos nossos instintos, né, de tudo aquilo que nos leva à perdição na realidade. Então, nós temos que ter esse domínio. Essa é a parte, é o que é mais importante, né? O que interessa para o ocultista é o corpo astral. Os outros dois são estudados. O primeiro pelo anatomista, os fisiologistas, e o terceiro pelos psicólogos e filósofos. Essa constituição do ser humano em 3 princípios era para determinar os seus representantes em qualquer época e permitir distinguir as escolas tradicionais. Não é? E essa parte vejam que é uma imagem, mesmo que a gente transfira para o carro, ela é atualíssima, ela continua sendo válida para tudo que nós precisamos. E depois ele fala aqui, o ser humano é comparado a uma carruagem, um carro que representa o corpo físico, o cavalo ou o motor, o corpo astral, e o cocheiro, o motorista, o espírito. Ele ainda usa, né, como conteúdo para o trabalho os elementos da natureza e o corpo, os temperamentos. E os temperamentos eram determinados também para tratar das doenças do ser humano. E Heinrich Pittman, ele tem uma historinha bem simples que a gente pode identificar os temperamentos. Isso tem também na nossa coleção hermética, no 1º e 2º volume, sobre esses tipos sanguíneos. Revistas antigas também do pensamento possuem também um trabalho nesse sentido. Então, ele fala o seguinte, uma historinha bem, vocês identificam no instante os seus temperamentos. Destemido e garboso, o sanguíneo salta por sobre a pedra e se coloca nela, e se acaso nela tropeça, pouco se importa. Com fúria, chuta de lado o vigoroso pontapé do colérico, e os seus olhos faiscantes alegram-se com o bom resultado. Ao aproximar-se o flemático, esse sustenta o caminhar pausado e pensa, se não saíres do caminho, então eu terei que fazer um desvio. O melancólico, porém, fica parado diante dela, refletindo desgostoso sobre o seu eterno azar. Eu sempre encontro uma pedra no meu caminho, eu nunca consigo passar direto. Então, a antiga Grécia, eu estudava os temperamentos para estudo da saúde. E Carlos Jung também traz assuntos nesse sentido, um pouco mais atualizado, sobre os temperamentos. Isso é importantíssimo para o nosso autoconhecimento. Então, o nosso conteúdo aqui, o que é a magia? A parte prática, bem rapidinha. A parte prática, nós vemos todo dia agora na internet, né? A inteligência artificial nos dando receitas de magias, né, de patuás, de como vamos fazer saquinhos de proteção, de como vamos usar as ervas, né, arruda, alecrim, guiné, banhos. Isso é esoterismo. Todo mundo fazia. Como estava conversando agora há pouco, faz parte da nossa vida. E nós não percebemos, fazemos um chá,
Como nós nem conhecemos a ciência, nem conhecemos as ervas, as suas propriedades, para saber se aquele chá é bom ou não. Não, mas a avó fazia, a tia fazia, não sei quem lá fazia. Isso é esoterismo. Fazer uma prece, pega num livro de reza e vamos pedir proteção. Usamos alguns amuletos, achando que aquilo, uma pedrinha de cristal de tal tipo, vai trazer a fortuna, vai trazer... Gente, nós usamos tudo isso, seja nós cultos ou não importa. E às vezes funciona, muitas vezes funciona. Uma benção com quantas vezes, né? Com um elemento de cortante, uma faca, uma tesoura, um galho de arruda, ou qualquer uma vela, o que a pessoa está acostumada, o que vale é a intenção de quem pratica uma bênção, né? Um benzimento, e aquele que recebe, que acredita que aquilo vai lhe fazer bem. E vocês vejam no tratamento aqui de loucura, ele fala que é a magia, é a oração que vai tratar disso. Os obsidiados. Então, o que nós estamos fazendo aqui todo dia, fazendo a chave de harmonia, é esotérico. Nós estamos aqui rezando para quem, nem sabemos para quem, não importa. Aquele que precisar irá receber, dependendo da nossa intenção. Então, o esoterismo ele é bem prático e ele está na nossa vida. O problema é que a distância entre a magia branca ou a magia perfeita e a magia negra é um passo. Vai depender da nossa vibração, daquilo que nós iremos pensar no momento em que estamos fazendo aquela reza. Então, tem muita coisa para se estudar a respeito disso. Nós temos Papi, ele trouxe muitas coisas. Ele envolve a numerologia, com Pitágoras, né, trazendo a soma dos números de 1 a 9, e você vai dar uma soma, ou você vai juntar o dia, mês e ano do seu aniversário, e vai selecionando os números até ficar com um elemento só, até 9, e ali vai procurar um manual de numerologia, o significado daquele número e o que vai dizer para você naquele ano do seu aniversário. Isso faz parte. A Kabbalah também faz parte dos nossos estudos que Papi trouxe. Então, é só nós buscarmos. Eliphas Levi tem... Papi tem um livro sobre ocultismo, que é muito importante, ele traz muitos conhecimentos e nós devemos estudar e buscarmos e ver se isso condiz com o que nós falamos, com aquilo que nós vivemos na prática. E o que ele nos ensina é o estudo e a prática e a meditação. Tudo virá através da meditação. Não esquecendo que a respiração faz parte desse material que Papi nos trouxe. Eu agradeço a todos e muito obrigada por mais uma vez estar nos assistindo. Obrigada.